pessoal, boa noite. Sou o professor Márcio Arteiro, consultor acadêmico dos cursos de tecnologia da Croton Educacional. Sejam bem-vindos à nossa entrevista ao vivo da semana de cursos. Que semana enriquecedora, hein, galera? Muito bom mesmo. Bom, a gente teve aí diversas palestras, entre elas a palestra aí da professora Marta Gabriel, que, se eu não estiver enganado, foi a primeira palestra que a gente teve, né? A gente também teve a palestra do professor Márcio Fernandes, né, sobre o profissional do futuro, o Tiago Lopes, da Cultura Netflix. Então, aí a gente teve muita coisa bacana nessa semana de cursos aqui da Croton. Bom, e hoje? O que vai rolar hoje? Hoje o tema da nossa palestra é Data Science, entre o presente e uma perspectiva futura no ambiente de negócios. É um tema, assim, que particularmente eu adoro, gente. Agora, uma coisa muito importante aí, ó. Vamos fazer perguntas, vamos fazer comentários, fique à vontade para trazer sugestão. Você vai ter o link aí no seu AVA, tá certo? Você também pode pegar o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Então, vamos participar, tá, gente? É bacana hoje. Então aí uma proposta bem legal para vocês, tá? Chegou alguma coisa aqui? Bom, gente, uma coisa bacana também para hoje, hein? Hoje a gente vai ter presentes especiais aí para vocês, tá certo? Então, vamos lá, vamos ficar aí até o final da palestra, da entrevista de hoje. Aí, no finalzinho, eu vou falar para você dessa surpresinha aí que vai ser ofertada aí para os nossos parceiros. Uma dessas surpresas aí, não vou contar. Vou falar quem são os parceiros. É o pessoal do Grupo G e da Editora Saraiva. Segura aí, até no final da palestra, chegando lá, eu mostro para vocês, tá bom? Bom, a entrevista de hoje é um assunto que, na minha opinião, gente, é de extrema importância para a tomada de decisão no meio corporativo, ou até mesmo aí na nossa experiência profissional. E dito isso, né, a Domus, que é uma empresa especializada em computação em nuvens, ela trouxe aí, nos coloca que na internet, a cada 1 minuto, 347 mil novas histórias são postadas no Instagram. Que coisa, né? 147 mil fotos são publicadas no Facebook. E ainda, hein, 41 milhões de mensagens são trocadas no WhatsApp. Detalhe, essa coleta de dados da Domus foi em 2020. E agora, como é que está isso, né? Então, isso deve ter aumentado muito, principalmente devido à pandemia, onde está tendo maior troca de informações. Gente, e essas informações, hein? Quanto compartilhamento de dados que está rodando, né? Aí eu te falo, né? Olha a importância desses dados se transformarem em informação. Essa frase eu vim escutando, olha, há muito tempo. Desde a década de 80, quando eu comecei na computação. Não vou falar muito de datas aqui, não, porque daqui a pouco eu acabo entregando a minha idade, né? Pois então, gente, é aí que entra a ciência de dados, o nosso Data Science, né? E para falar sobre esse presente, esse futuro, né, dessa área, nós convidamos o professor Dr. Luiz Paulo Fávero. Seja bem-vindo, professor Luiz. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, boa noite, professor Márcio, boa noite a todos, uma enorme satisfação, um grande prazer ter a oportunidade de palestrar para vocês hoje à noite, na semana de cursos do Grupo Croton. Parabéns pela iniciativa, acho que todos ganham, principalmente porque, como você muito bem disse, professor Márcio, é um tema instigante, é o tema do momento, e não é moda, de fato veio... Não é moda. De fato veio para ficar, e de maneira transversal, diversas áreas, como a gente vai falar um pouquinho hoje aqui para vocês. Um enorme prazer, uma grande satisfação. Eu quero, antes de tudo, agradecer ao professor Márcio Arteiro pela mediação, também o Tiago Filigói, que está aqui com a gente no estúdio, fazendo todo esse processo, a Thalita, que está aqui com a gente no chat. Quero também agradecer a Carla Neri, do Grupo GEM, que intermediou esse contato, esse convite, a Camila Amade, Daniela Martins, Flávio Crivari e Rosilene Jacomin, do Grupo Croton, pelo honroso convite. Meu nome é Luiz Paulo Fávero, eu sou professor titular de Data Science e Analytics da Universidade de São Paulo, também sou coordenador do MBA USP em Data Science e Analytics,
E minha formação, eu sou engenheiro de formação, me formei na Escola Politécnica da USP, depois acabei fazendo mestrado, doutorado na área de ciência de dados e analytics, a gente vai falar um pouquinho o que é isso, modelagem. Depois acabei fazendo um pós-doutorado em modelagem de dados na Columbia University, em Nova York, e a livre docência também, quando acabei me tornando professor titular da área na Universidade de São Paulo. Muito bem, então a gente pode começar a falar um pouquinho, e minha atuação no mercado também, sempre com um pé no mercado, um pé na academia, eu acho que é importante porque esse ping-pong, né, faz com que não haja soberba academicista, ou seja, a universidade se colocar apenas tão somente num pedestal sem ter a retroalimentação, sem ouvir o que o mercado está falando. Na verdade, o mercado absorve muito das melhores práticas do mundo acadêmico, e o mundo acadêmico precisa também ouvir o mercado para aprimorar os seus processos de construção de pesquisas, etc. É sempre uma via de duas mãos, e sempre minha atuação, humildemente eu falo, mas é concreto, isso, minha atuação sempre foi com um pé em cada lado, porque acho que todos acabam ganhando. Eu vou então compartilhar a minha tela e vou apresentar aqui um PowerPoint para a gente poder bater esse papo gostoso, né, professor Márcio Artero, sobre Isso mesmo. ciência de dados. A hora que estiver compartilhando, por favor, vocês me avisam. Professor, para mim aqui já está no ar. Muito bem. Então, já falar um pouquinho sobre Data Science e Analytics, como você muito bem colocou, professor Márcio, entre o presente e a perspectiva futura no ambiente de negócios. Muito bem. Né? A pauta, uma pequena pauta sobre o que a gente vai discutir hoje, nessa nossa 1 horinha de bate-papo, contexto e definições sobre os diversos tópicos, o que é Data Science, qual a relação entre Data Science e Analytics, onde entra Machine Learning, o que é IoT, várias siglas, algumas em português, outras em inglês, vai fazer algumas definições aqui. Depois a gente vai fazer um bate-papo sobre centauros, o que são os centauros e o que são os millennials nesse contexto de ciência de dados. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os diferenciais, as oportunidades em Data Science. Eu vou fechar minha palestra mostrando os resultados interessantes de uma pesquisa feita pelo Massachusetts Institute of Technology, o MIT, uma pesquisa chamada Evolution, MIT Technology Review Insights, para mostrar algumas questões relacionadas a Data Science atualmente no Brasil e no mundo. Muito bem. Vamos começar então falando um pouquinho sobre Data Science e Analytics. Contexto, definições, como que esses termos se relacionam, como que eu posso dar o primeiro passo para entrar nesse mercado, independentemente se eu estiver na área da saúde, no ambiente jurídico, no ambiente organizacional, fazendo um curso de economia, um curso de marketing. A gente vai discutir essas questões. Muito bem. Para isso, a gente precisa ter consciência de que o mercado e a academia, seja o ambiente público ou privado, cada vez mais ele é permeado por uma sigla chamada VUCA. O que é VUCA? VUCA é um termo para volátil, incerto, ou em inglês uncertainty, incerteza, complexo e ambíguo. Cada vez mais, quem diria para a gente no começo de 2020 ou no final de 2019 que teríamos aí um período como esse período em que estamos vivendo, uma crise sanitária sem precedente, uma crise econômica que vai gerar, e já está gerando uma crise muito forte de consumo, de desemprego, etc. E como que a gente vai conseguir contornar isso enquanto povo, enquanto nação aqui no Brasil, num ambiente que é volátil, incerto, com geração de dados cada vez mais oscilatórios ou cada vez mais complexos e ainda com certas ambiguidades de informação, independentemente da nossa área de atuação, independentemente do nosso curso. Todos estamos vivendo no ambiente VUCA. Ambiente VUCA esse que faz com que nós tenhamos dificuldade de escolher a melhor opção dentre algumas,
todos estamos confusos, somos bombardeados por dados e por informações o tempo inteiro. O professor Márcio falou muito bem, ele deu alguns dados, a gente vai mostrar alguns outros complementando. Quantidade de fotos compartilhadas por minuto, quantidade de reuniões via Zoom, por exemplo, que são feitas a cada minuto, bombardeio de dados e informações a todo instante. Portanto, eu quero começar essa palestra com uma frase de um estatístico americano, que realmente é uma referência na área de processos produtivos e qualidade, que é William Edwards Deming. O professor Deming, já falecido, o professor Deming, ele é considerado, para vocês terem uma ideia, a pessoa ou o estrangeiro que mais gerou impacto e influência na indústria e na economia japonesas em todo o século XX, justamente porque ele tinha uma visão de controle, uma visão de qualidade, uma visão de processos produtivos, de organização. E a frase é, para começar, sem dados você é apenas e tão somente mais uma pessoa com uma opinião. Então eu convido todos vocês nesse momento a escolherem uma porta, aleatoriamente. No final da palestra eu vou mostrar se vocês escolheram a porta correta. Eu quero a segunda da esquerda para a direita, eu quero a porta do meio. Professor Márcio, qual você vai escolher? O professor Márcio vai escolher a porta, a terceira da direita para a esquerda, por exemplo. Muito bem, mas sem dados, você é apenas uma pessoa, mais uma, com uma opinião. Muito bem. Então eu vou começar mostrando um vídeo de aproximadamente 1 minuto, que contextualiza bem esse processo geracional de dados. Então, vamos lá. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você. Treinar você. Melhorar você. Instruir você. E eu estou só começando. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. Bem-vindos à Era Cognitiva. Nós vamos definir o que significa a Era Cognitiva dentro da perspectiva de inteligência artificial. É um vídeo da IBM, aberto, eu trouxe aqui para vocês. Percebam que em várias áreas o volume de geração de dados é realmente brutal. Eu posso prever mais de 2 bilhões de lugares, eu posso criar receitas a partir de comportamentos e gostos dos consumidores. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, pegando o gancho aqui muito bem colocado pelo professor Márcio Arteiro, olha só, vou dar alguns dados. O ano passado, em cada minuto do ano passado, 147 mil uploads de fotos no Facebook, 208 mil participações ou participantes em reuniões pelo Zoom a cada minuto, em média. Por exemplo, quase 7 mil embarques de pacotes por minuto da Amazon. Quase 140 mil perfis de negócios foram adicionados no Instagram. Pra vocês terem uma ideia, quase 70 mil usuários aplicaram para novos empregos no LinkedIn a cada minuto. Pra vocês terem uma ideia, 150 mil mensagens usuários do Facebook compartilharam. Vou dar mais alguns. Consumidores gastaram $1 milhão em média por minuto, só online, o ano passado. Pra você ter uma ideia, no YouTube, 500 horas de vídeo com upload por
minuto. Para dar alguns exemplos, 404 mil horas de vídeo rolando na Netflix. Ou seja, nós produzimos cerca de 4,5 quintilhões de bytes de dados diariamente, a partir de redes sociais, internet das coisas, fotos digitais, dados estruturados, dados não estruturados, entre outras fontes, segundo a IBM. E até o final deste ano, pessoal, o mundo terá cerca de 40 zettabytes de dados armazenados para serem analisados, ou seja, 40 trilhões de gigabytes. E esses dados, ou a ciência de dados, é interdisciplinar e multidisciplinar e transversal por natureza. Quem está fazendo engenharia, com foco em engenharia civil, naval, logística, quem está em ciências sociais aplicadas, finanças, contabilidade, economia, marketing, administração, quem está, por exemplo, na área jurídica, e dentro da área jurídica, eu quero ir para a parte criminal, quero ir para a parte de direito de família, e assim sucessivamente. Quem está na área da saúde, medicina, veterinária, gerando dados constantemente de comportamento, epidemiologia, quem está em computação, física, astronomia. Quer dizer, o céu realmente é o limite. E aí eu vou trazer para vocês 2 exemplos que eu acho interessantes, para vocês olharem, para a gente pensar um pouco fora da caixa, né? Porque a gente sempre pensa naquelas aqueles mesmos exemplos tradicionais. Então, eu resolvi trazer 2 exemplos um pouco diferentes. O primeiro, da Macmillan. A Macmillan é uma empresa de whisky, de bebidas alcoólicas, porque agora eles também estão fazendo gin, mas tradicionalmente de whisky, fundada em 1999, tem um pouco mais de 20 anos, né? E fundada na Suécia. O que eles fazem? Só para vocês terem uma ideia. Eles utilizam processos de inteligência artificial para automatizar a criação do whisky. O que significa isso? Modelos de machine learning, nós ainda vamos definir, a partir, por exemplo, da plataforma em nuvem Azure, da Microsoft, e de computação cognitiva da ForKind, para quê? Para constantemente alimentar receitas de whiskies. Receitas existentes, receitas novas, misturas premiadas, dados de vendas, análise de resultados por meio de pesquisas de preferências dos clientes. E hoje eles têm mais de 70 milhões de receitas de whisky. 70 milhões. Eu quero um pouco mais adocicado, eu quero um pouco mais frutado, eu quero um pouco mais apimentado, eu gosto de tomar on the rocks, então eu quero menos aguado, e assim sucessivamente, com caixas também personalizadas, enfim. Isso é possível por meio de sistemas e plataformas de inteligência artificial. Não tem como. Um outro exemplo que eu acho fantástico, eu quis trazer para vocês, é o caso da Memphis Meats. Vocês já ouviram falar, depois vocês procuram na internet, inclusive tem algumas empresas em Israel fazendo coisas similares. A Memphis Meats, ela foi criada em 2015, ou seja, agora ela não tem 6 anos, em Berkeley, na Califórnia, e ela usa o conceito de carnes sustentáveis. O que significa carnes sustentáveis? Como assim sustentável, professor Fávero? A gente vai para poder comer um bife, eu tenho que matar o animal. Enfim, eles falam justamente isso. Carne sem abate. Carne sem abate. Ou seja, better meat, better world. Como assim? Eu vou lá e tiro uma lasca da picanha, do boi, enquanto ele está pastando? Não. Na verdade, olha aqui, ó, announcing the world's first chicken produced without the animal. Ou seja, eles estão começando a produzir o primeiro frango sem o frango. Ah, peraí, como assim? Eu parei hoje à noite para assistir uma palestra de ciência de dados e ele está falando que eu vou comer frango sem ter o frango.
Sim. E eu trouxe esse exemplo justamente em homenagem aos animais ou à natureza de maneira geral, porque inclusive hoje é o dia mundial da nossa Terra, do nosso planeta. Então, pessoal, como que eles fazem isso? As células dos animais são como blocos de vida. E toda a carne que nós comemos cresce a partir de células animais. Então, eles produzem alimentos a partir de células que são extraídas de um único animal, por exemplo. Eles separam as células com melhor qualidade, cultivam essas células, alimentam essas células com seus nutrientes favoritos, os mesmos nutrientes que as células são alimentadas dentro do boi, da vaca, do frango, do pato, do porco. Eles chamam esse processo de nutrição essencial, porque eles alimentam as células, como eu disse, exatamente com que essas células precisam para prosperar, eliminando etapas desnecessárias. Ou seja, eles usam biotecnologia para induzir células-tronco a se diferenciarem em tecido muscular para fabricar carne em bioreatores. Como eu falei, pato, frango, carne de vaca, porco. Quem investe nessa companhia, para vocês terem uma ideia, que foi fundada em 2015? Bill Gates, Richard Branson, Jack Welch, recém-falecido, mas a organização dele continua investindo. O Jack Welch faleceu ano passado. A Cargill, Kimball Musk. Quem é Kimball Musk? O irmão do Elon Musk. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, em 2017, 1 quilo de carne de vaca produzida sem matar a vaca, por meio de nutrição essencial das células, custava aproximadamente $40 mil. 1 quilo. Aí você fala, bom, agora eu entendi porque que eu nunca vi esse negócio. Um ano depois, em 2018, já estava a menos de $5 mil. O ano passado, a Memphis Meats levantou, por meio de Venture Capital, $160 milhões para investimento em produção e lançamento de novos produtos, tornando o quilo da carne muito compatível com o quilo da carne que você compra por meio do abate. Olha onde você já encontra, por exemplo, os chicken nuggets feitos a partir de células em bioreatores. No KFC, por exemplo. Vou mostrar um pequeno vídeo da Memphis Meats, que está em inglês, mas resume bem o que eu acabei de falar para vocês, só para vocês terem uma ideia do processo produtivo. Meat is a core component of the human experience, but raising animals for food is associated with a slew of problems for the environment, animals, and human health. At Memphis Meats, we are developing a way to produce delicious meat without the need to feed, breed, and slaughter animals. Our process is simple. First, we obtain animal cells, for example, from a tenderloin. We identify which cells are self-renewing and will be able to produce more starter cells in the future. We feed the cells nutrients, the same nutrients that all animals require to grow. This entire process will take place in a brewery. Similar to beer breweries, our facility will be open to public tours. Once the cells have grown, voila! Delicious protein-packed meat is ready to be cooked and eaten. Because we won't need to feed, breed, and slaughter animals, we can avoid many of the problems of conventional meat production. And we expect our products to be better for the environment, the animals, and humanity. Join our movement by following this link. Better meat, better world. Muito bem, pessoal. Então, quer dizer, não preciso mais ter uma granja, por exemplo, com uma quantidade enorme de frangos e todo o processo. Eu posso ir lá, tirar uma célula ou um grupo de células e produzir carne. O meio ambiente, os animais, acho que todo mundo agradece. E essa é uma tendência, senão esses multibilionários não estariam investindo em empresas do tipo
empresas de carnes sustentáveis como a Memphis Meats. Dê uma olhadinha depois, pesquisem, existem algumas iniciativas parecidas na China, em Israel, o que vem pela frente. Muito bem. A gente falou algumas coisinhas já, né? Já usamos um termo machine learning, inteligência artificial, analytics. Como é que esses termos, algoritmos, data mining, como é que esses termos se relacionam? Muito bem. Então, pessoal, a gente pode condensar, ainda de maneira um pouco inocente, o termo data science dentro de 3 pilares: analytics, ou análise de dados, métodos e algoritmos e big data. Esse universo é que, ainda de maneira preliminar, compõe o que a gente chama ciência de dados. O que é análise de dados, analytics? São as técnicas estatísticas, econométricas, algébricas, de pesquisa operacional, que muitas vezes a gente aprende de maneira, sem problema nenhum, mas de maneira descritiva, de maneira analítica, por vezes por meio de computadores, etc., não importa, mas nós temos lá todo o ferramental estatístico, matemático, econométrico, algébrico, de cálculo e assim sucessivamente. Mas, se a gente começar a implementar algoritmos e criar métodos computacionais para lançar esses conceitos ou esses fundamentos, aí a relação entre o analytics e esses algoritmos é o que a gente chama de machine learning, ou fazer com que a máquina aprenda aquilo que eu estou colocando para ela em termos de fundamentos estatísticos, por exemplo. Então, machine learning nada mais é do que o procedimento computacional para reconhecimento de padrões. Pode ser um modelo de regressão, pode ser um modelo de cluster, reconhecimento de padrões geográficos, comportamentais. E Deep Learning, da mesma forma, mas com uma aprendizagem profunda. Por vezes, os algoritmos são muito demandantes computacionalmente. E aí você pode falar de processos que, inclusive, se relacionam com a natureza. Random forests, florestas randômicas, árvores de decisão, bagging ou ensacamento, redes neurais, né? São conceitos que vêm de sistemas da natureza e que podem compor o que a gente chama de machine learning ou machine learning em profundidade, deep learning. Muito bem. O terceiro pilar, Big Data, é importante que fique claro que a gente relaciona Big Data apenas e tão somente com volume de geração de dados. Porém, Big Data é uma composição de conceitos que envolvem volume geracional de dados, velocidade com que esses dados são apresentados para você, para o mercado, para a academia, variedade, ou seja, múltiplas fontes simultaneamente. Acabei de coletar dados da fonte A, da fonte B, juntei com pesquisa, fiz um robô ou fiz um crawler para buscar aqueles dados na plataforma A, B ou C. E, ao mesmo tempo, variabilidade. Eu falei variedade e agora variabilidade, ou seja, estocasticidade, processos aleatórios no processo geracional desses dados. Por exemplo, se eu quiser coletar dados sobre os preços das ações listadas na Bolsa brasileira a cada minuto. Então, eu tenho, ou até menos do que um minuto, nessa granularidade estocástica. A composição dessas vertentes, volume, velocidade, variedade e variabilidade, é o que compõe o termo Big Data. Aparecem outros Vs, eu já vi gente falar 7 Vs, 8 Vs, mas em essência, os 4 Vs do Big Data. Ou seja, Big Data não é só base de dados grande. Você pode ter uma base de dados enorme, mas essa base de dados ela é estática, de uma única fonte. É uma base de dados grande, tem um grande volume, mas não tem velocidade, variabilidade, etc. É mais estática. Então, a relação entre os conceitos de Big Data e o Analytics é o que faz com que você tenha capacidade de minerar esses dados para tentar, de alguma forma, filtrar ou tentar, de alguma forma, apresentar esses dados de maneira mais estruturada para, na sequência,
você implementar algoritmos. Ou seja, o data mining ou mineração de dados é justamente dentro do conceito de Big Data, como você começar a pensar sobre a estruturação por meio dos fundamentos estatísticos, algébricos, etc., aquele dataset. E se eu olhar a sua perspectiva do Big Data, como implementar esses algoritmos a partir dos fundamentos de Analytics, eu posso, inclusive, dentro de ciência de dados, também colocar o desenvolvimento de softwares, ou a implementação de algoritmos de softwares, ou até mesmo criação de novos pacotes, novos algoritmos, tá certo? Então, isso é o que, de maneira superficial, a gente chama de ciência de dados, a relação entre Data Analytics e Big Data, por exemplo, Data Mining, Data Analytics e métodos e algoritmos, como os procedimentos de reconhecimento de padrão por meio de Machine Learning, Deep Learning, etc., e mesmo o desenvolvimento de novos softwares, novos pacotes para tratar esses dados que são cada vez mais volumosos, como a gente viu há pouco. Mas, além disso, e como softwares, inclusive eu coloquei dois aqui, porque são duas plataformas gratuitas e que são os dois principais softwares de Analytics do mundo hoje, os dois mais utilizados no mundo para análise de dados estruturados ou não, Python e R, mas podia ter falado do Julia, podia ter falado do MySQL, podia ter falado do Java, JavaScript, C++, podia ter falado de software específicos de Analytics, como SAS, SPSS, Stata, etc. Muito bem. Se a gente colocar nesse meio análise geoespacial, ou, por exemplo, análise de smart cities, mobilidade urbana, IoT, muito utilizado na parte de smart cities, por exemplo, IoT é a Internet of Things, Internet das Coisas, que são dispositivos conectados em rede, gerando dados em tempo real. Se a gente colocar aqui reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, aqui é Deep Learning, por exemplo, para reconhecimento facial, né? Eu posso colocar aqui NLP, Natural Language Process. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Sensor Fusion, a partir de filtros de Kalman, por exemplo, para gerar veículos autônomos do Google. Por exemplo, drones de entrega da Amazon, gôndolas inteligentes. Você vai no supermercado, já te reconhece e já fala, olha, na sua geladeira está faltando um determinado tipo de iogurte. A relação entre, por exemplo, um Deep Learning e um Sensor Fusion. Se a gente começar a relacionar essas questões, a gente está partindo para o que a gente chama de inteligência artificial, que é a capacidade que o software tem, inclusive não só de reconhecer padrões, mas de aprimorar by itself, por ele mesmo, por aprendizagem, os processos de tomada de decisão. Inteligência artificial também conhecida por computação cognitiva, em que o software tem essa capacidade de aprimorar os processos decisórios. Vou contar uma historinha para vocês sobre centauros. Em 1996, talvez alguns se lembrem, outros não, o Garry Kasparov, um gênio russo, multicampeão mundial de xadrez, resolveu que ia enfrentar um desafio, o Deep Blue. Então, esse aqui é o Garry Kasparov, campeão mundial, multicampeão mundial de xadrez, e esse é o Deep Blue, o supercomputador da IBM. Em 1996, o Kasparov ganhou uma partida de xadrez do Deep Blue. Ele voltou para casa, continuou estudando xadrez. O Deep Blue voltou para casa, que na verdade nos laboratórios da IBM. E em 1997 teve a réplica, a revanche, e o Deep Blue, porque estudou mais, ou porque, obviamente, cientistas aprimoraram de maneira mais forte o seu software, o Deep Blue venceu, porque ele reaprendeu, inclusive, com os próprios erros e com as jogadas do Kasparov,
ele venceu o Kasparov em 1997. O Kasparov ficou bravo pra caramba, vocês podem inclusive achar esse vídeo em que ele levanta da mesa na internet, enfim. E ele ficou bravo, ele perdeu. O que ele pediu? A tréplica. Eu quero uma nova revanche. A IBM pegou, descontinuou o Deep Blue, não vai ter uma tréplica, ficou por isso mesmo, e até hoje nunca mais teve essa nova partida entre o Kasparov e o Deep Blue. O Kasparov ficou bravo e resolveu organizar um campeonato mundial de Centaur Chess. Xadrez Centauro. O que significa isso? Meio homem, meio máquina. Em que qualquer um podia se inscrever. Equipes humanas, 3, 4 enxadristas, ou equipes formadas apenas por supercomputadores, ou equipes centauras. Um humano e 2 computadores, 2 humanos e 1 computador. E foi um campeonato extremamente interessante, em 1998, e sabem quem ganhou esse campeonato? Uma equipe centaura, formada por 3 professores de uma universidade americana e 2 computadores. Sabe por quê? Porque nós, humanos, pessoal, nós somos muito bons em estratégias de curto e médio prazo. Mas nós somos muito pobres em enxergar adiante milhões de movimentos possíveis. Coisas que os computadores fazem. Nós também somos muito bons para fazer perguntas e para desenvolver algoritmos que trazem essas respostas. Então, nós somos muito bons para fazer perguntas. E os algoritmos, as máquinas são muito boas para trazer respostas, mas não são nada boas para fazer perguntas. Portanto, a inteligência de dados é, por natureza, centaura, já que não é composta por uma única dimensão, é composta, sim, por diferentes aspectos cognitivos. E aí, pessoal, vou dar alguns exemplos de modelos de negócios baseados em Big Data Analytics e computação cognitiva. Aqui o céu é o limite. Se a gente abrir no chat agora, vai ter centenas de exemplos. People Analytics, muito utilizados, e-mail Analytics, para prevenção de fraudes em corporações, algoritmos que conseguem capturar comportamentos de texto, prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção, riscos corporativos, riscos reputacionais, gerenciamento de cadeia de abastecimento, jurimetria, cada vez mais, analytics forense, meteorologia, vimos no vídeo, falamos de smart cities, jogos, joguinhos, você vai jogar, por exemplo, o Pro Evolution Soccer ou FIFA Soccer, não importa. Você está lá com o time do Brasil, você vai driblar o zagueiro da Argentina. A primeira vez você dribla para a direita, você passou. A segunda vez você até pode passar. Na terceira, meu amigo, você não passa, porque ele descobre que você sempre vai tentar driblar pela direita. Então, inteligência artificial em jogos e simulações. Diagnósticos médicos para detecção de vários tipos de doença a partir, por exemplo, de leitura ou reconhecimento de imagem em ortopedia ou em ressonância. O algoritmo consegue acertar tão bem ou melhor que determinadas equipes médicas para determinados tipos de doenças. Computação afetiva na área de psicologia. O céu realmente é o limite. O mercado mundial de Big Data Analytics, pessoal, movimentou no ano passado 56 bilhões de dólares, sendo 12 bilhões na América Latina e quase 50% disso, ou seja, quase 6 bilhões de dólares só no Brasil. 27% dos 12 bilhões no México, 8 na Colômbia, 7 no Peru, 6 na Argentina e 7 no Chile, 6 na Argentina e 2 no Peru. Ou seja, o Brasil com uma representação bastante forte na América Latina no mercado de Big Data Analytics e Machine Learning. Estima-se que o mercado de Big Data Analytics gerará uma receita mundial de mais de 100 bilhões até 2027, segundo a Statista, que é uma empresa alemã especializada em dados de mercado.
Aqui, ó, olha o crescimento vertiginoso da receita, ou do tamanho do mercado, melhor dizendo, de Big Data Analytics e Machine Learning desde 2011. A gente está com 56 bilhões em 2020, e crescimento aí de mais de 10% para esse ano de 2021, e esses degraus sempre com crescimentos vertiginosos, batendo mais de 100 bilhões, segundo a perspectiva da estatística, em 2027. Bom, pessoal, mas a gente não consegue falar de Big Data Analytics, a gente não consegue falar de Machine Learning sem contextualizar o lado centauro, não da máquina, mas sim do ser humano. E eu não consigo falar disso sem falar dos millennials. Quem são os millennials ou geração Y? Quem são? Esses millennials que acabaram recebendo recentemente 2 capas da revista Time. The Mimimi Generation. A geração Mimimi? Não sei. Millennials se consideram preguiçosos, narcisistas, ainda vivem com os pais, mas por que eles irão salvar a todos nós? E acredite, irão. Help! My parents are millennials. Esses millennials começaram a ter filhos. Casaram, estão casando, estão crescendo, cuidando, criando e crescendo os seus filhos. Quem são esses millennials? Vou mostrar aqui um terceiro e último curto vídeo. The Silent Generation, Baby Boomers, Gen X. These generations have all had their time in the sun, but there's a new flock on the horizon. The Millennials. Hardworking, skillful, and resilient. These are adjectives that have never been used to describe the millennial. Born between the early 1980s and late 90s, millennials have been shaped by technology. It's noon. Time to start the day. After checking her emails, social feeds, and blogs in bed, the millennial springs to life and makes a quick, organic, vegan, gluten-free breakfast acai bowl. She feeds on a diet consisting primarily of likes and instant gratification. Life appears perfect on her feed. The traditional workspace is the bane of every millennial's existence. Unable to cope with criticism and lapses in stimulation, the millennial can become hostile and detached. I don't really have a plan, to be honest. All I know is this 9-to-5 life is not for me. After an arduous 3 months in the workforce, this millennial has discovered that adulting is just too hard. I think I just need to escape. Maybe go to Thailand and get started on my travel blog. The struggle is real. This young male is on the prowl for a scarce resource, an unoccupied power outlet. But now, a bigger concern is on the horizon. Excuse me, what's the Wi-Fi password here? Oh, sorry, our Wi-Fi is down. Ou seja, tem um desafio muito maior no final. Não é encontrar a tomada. Tem internet, ele pergunta para ela qual a senha do Wi-Fi e ela fala, olha, nosso Wi-Fi está fora hoje, quer dizer, a morte, né, para qualquer um de nós. Embora eu não seja, pela idade, millennial, mas que mentalmente não tenho muita dúvida disso. Por quê? Porque os millennials, pela definição,
são nascidos entre 1981 e 1998. Ou seja, eles têm entre 23 e 40 anos. Né? Eu já, infelizmente, passei dessa idade. Eu sou geração X, não sou geração Y. Mas a mentalidade é o que realmente, o espírito é o que realmente importa. Pra vocês terem uma ideia, já é o maior grupo na nossa representação social, demográfica aqui no Brasil. Representam 35% da população brasileira. Em 2025, ocuparão 75% dos postos de trabalho no mundo. E hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, esses dados eu chequei hoje à tarde, quase 50% da força de trabalho no Brasil já é composta por millennials. Para vocês terem uma ideia, quem são esses millennials? Segundo a UXC Professional Solutions, que é uma consultoria australiana de tecnologia da informação, os millennials eles têm, em relação à média da sociedade, 13% acima, ou mais aptos, ou mais interessados em tecnologia do que a média. 12% mais interessados em iPhone e, em média, em relação aos outros grupos, quase 13% mais interessados em compartilhamento de arquivos, 19% em edição de fotos, Photoshop, quase 22% a mais é a taxa de penetração do Mac, da Apple, em relação às outras faixas, e 21,3% mais interessados em analytics do que a média da sociedade. Além disso, segundo uma pesquisa do Itaú BBA aqui para o Brasil, uma pesquisa chamada Millennials, Unraveling the Habits of Generation Y em Brasil, ou seja, desvendando os hábitos da geração Y, Millennials, no Brasil, 58% dos millennials jogam videogames. Imagina que tem muitos millennials aqui assistindo a gente. Queria que vocês confirmassem isso. 81% dos millennials fazem compras por meio de tablets e smartphones. 82% usam redes sociais. E 96% dos millennials se dizem confortáveis para compor o primeiro grupo a testar uma nova tecnologia pela primeira vez. Não tem problema. Uma nova tecnologia, eu vou lá. Não tem problema absolutamente nenhum. Segundo o Google, os millennials acessam 150 vezes o celular por dia, em média. Ou talvez 150 vezes só durante essa palestra. Para vocês terem uma ideia. O que representa, ainda segundo o Google, mais de 600 interações por pessoa por dia, hoje, ou isso ano passado, contra menos de 220 em 2015, ou seja, 600 interações com pessoas ou com grupos de WhatsApp, etc., por dia. Pra vocês terem uma ideia, até 2025, segundo o Google, esse número vai bater em 4.800 interações para cada pessoa por dia, o que significa uma interação a cada 18 segundos. Meu Deus do céu! E menos de 1% desses dados são tratados, segundo o Google. Para entender ciência de dados, tecnologia, processo decisório, nós temos que falar do perfil dos millennials. Não tem jeito. Indo aí para a parte final da nossa apresentação, vou falar um pouquinho sobre diferenciais e oportunidades em Big Data Analytics e Machine Learning. O que é ser um cientista de dados? Né? Quantas pessoas se auto-intitulam cientista de dados? Duas capas recentes da Harvard Business Review, cientista de dados, o trabalho mais sexy do século XXI. E o que os cientistas de dados realmente fazem, de acordo com 35 cientistas de dados. Duas publicações muito interessantes, abertas na internet. Vale a pena ler.
publicadas na Harvard Business Review. Quando a gente pensa em cientista de dados, a gente tem que pensar, de novo, num tripé. Não tem jeito. Qual é o tripé? Qual é o tripé? Fundamentos, de novo. Quantas vezes o pessoal me procura e fala: professor Luiz Paulo Fávero, eu quero me tornar um cientista de dados, por qual software eu começo? Meu amigo, você não vai começar pelo software porque você vai colocar a carroça na frente dos bois. Você vai, inclusive, definir algoritmos errados por não ter os fundamentos das técnicas. Então, primeiro, os 3 pilares são importantes, mas primeiro passo, os fundamentos estatísticos, econométricos, algébricos. Não dá para você não ter esse drive para se tornar cientista de dados. Então, o pilar do drive mental em matemática, estatística, é de fundamental importância. Acredite, senão você vai implementar um código e o código vai vir errado. A gente faz muito isso no MBA da USP, em que eu sou coordenador, no MBA em Ciência de Dados e Analytics, justamente porque o pessoal fica com aquela ansiedade: eu quero apertar código, eu quero implementar algoritmo no R, no Python, etc. Na hora que você vai implementar, você está implementando errado, e o software, que não tem capacidade de fazer perguntas, mas trazer respostas, traz respostas erradas porque você implementou de maneira errada aquele código, porque você não levou em consideração aqueles fundamentos de maneira correta. Então, primeiro pilar, matemática e estatística, a parte forte dos fundamentos. Segundo pilar, ciência da computação, aí sim, entender de processos, de códigos, de algoritmos, como consequência dos fundamentos. E a partir dos outputs obtidos, aí sim você pensar em processos de tomada de decisão. Senão também fica o código pelo código, sem que você transforme aqueles outputs em processo decisório. Eu vou contar uma história muito rápida. Eu estava numa empresa, numa corretora de valores, um pouquinho antes de começar a pandemia, no final de 2019, e tinha um rapaz, um analista de dados, programando um algoritmo gigantesco na frente da tela dele. Aí cheguei do lado, eu estava numa reunião, cheguei do lado e falei: poxa, que legal, você está fazendo o quê? Eu estou implementando aqui um código em R, mas é o quê? É para fazer uma carteira de recomendação de investimentos, preços de ações, etc. Ele falou: não sei direito, pediram para fazer e eu estou aqui implementando o código, depois eu vou... Ou seja, está focado muito aqui no cor-de-rosa, na ciência da computação. Fundamentos mesmo, mas para quê? Zero. E um outro caso, eu estava também um pouco antes do começo da pandemia, no final de 2019, numa empresa na região metropolitana de São Paulo, uma empresa de tecnologia multinacional, uma empresa americana, mas que a sede aqui no Brasil fica na região metropolitana de São Paulo. Eu estava numa reunião e o diretor América Latina de operações vira para mim e fala assim: professor Fávero, o meu maior dilema é saber se o que eu estou pedindo para a minha equipe de analytics está correto, porque eu não sei nem o que pedir, e o que eles estão me trazendo como output para eu tomar decisão, por exemplo, de roteirização de veículos, entrega, distribuição, etc., eu não sei nem se está correto, porque eu não entendo nada do que eles estão fazendo. Ou seja, eu tenho que tomar decisão, mas sem ter os fundamentos e nem tampouco a questão relacionada à parte de implementação. Agora, é inocente achar que você vai encontrar uma pessoa com todas essas qualidades, mas é importante você saber que isso é igualmente importante. E por isso que eu coloquei no meio aqui quem? Um mega, super, hiper forte unicórnio. O unicórnio é aquele que consegue conversar com as 3 áreas. A importância da análise de dados, dos fundamentos, a importância da ciência da computação e a importância dos processos de tomada de decisão. Hoje, encontrar um unicórnio é muito difícil, porque é difícil de formá-lo. E se você conseguir formar, eu conheci poucos, acredite, se você conseguir formá-los, é impossível retê-los. E é por isso que as empresas estão cada vez mais olhando para equipes unicórnias, que têm
essa multidisciplinaridade voltada para os processos de tomada de decisão em projetos de ciência de dados. O que eu acabei de falar, no final de 2019, no Estadão, o Estado de São Paulo, jornal, executivos sem noção do mundo digital já são substituídos em grandes empresas. Pesquisa ouviu 30 mil profissionais em 25 países, incluindo o Brasil, mostrando que 80% dos líderes têm dificuldades com demandas digitais. E a falta dessas habilidades tem motivado demissões. Portanto, pessoal, quais são os diferenciais em Big Data Analytics e Machine Learning? O conhecimento técnico, os fundamentos, tecnológico, de computação, de programação e de tomada de decisão, independentemente da área, estratégico. Para que a gente tenha cada vez mais uma análise pervasiva. O que é uma análise pervasiva? Ferramentas analíticas que vão permear todos os departamentos, propiciando análises cada vez mais integradas e amigáveis. Não dá. Quantas vezes eu ouvi departamento de controladoria ou de contabilidade de uma empresa, se eu parar para fazer isso, eu não tenho tempo para trabalhar. Meu amigo, talvez você não tenha tempo para trabalhar porque você não parou para entender a importância dos algoritmos que vão utilizar processo. Área jurídica. Se você começar a entender a importância das leituras por meio de crawlers de processos, você vai ganhar um tempo, por vezes, considerável. E isso é tendência. Na verdade, é mais do que tendência, já é realidade. E as organizações passam a reconhecer a necessidade de um novo tipo de líder. O CDO, Chief Data Officer. O Chief Analytics Officer, CAO. Só nos Estados Unidos, pessoal, já são mais de 30 mil CDOs e 20 mil CAOs como título principal do cargo do profissional, segundo o LinkedIn. E ainda, segundo a McKinsey, mas com base numa pesquisa feita por meio também de plataformas como, por exemplo, o LinkedIn, olha a oportunidade aí. De acordo com a McKinsey, há nos Estados Unidos uma escassez de 190 mil pessoas com conhecimento aprofundado em análise de dados, assim como 1,5 milhão de gestores com conhecimento para usar as análises para tomada de decisão. Ou seja, é uma oportunidade gigantesca, tanto no ambiente técnico quanto no ambiente estratégico. E no Brasil? Bom, segundo o LinkedIn ainda, nos últimos 2 anos, a profissão de cientista de dados foi a segunda profissão que mais cresceu, ficando apenas atrás de engenheiro de machine learning. As vagas no período foram multiplicadas por 8 e os salários têm crescido em média 40%. Veja a oportunidade. E não é apertar botão, é ter fundamentos e implementar algoritmos com base nos fundamentos. Apertar botão está cheio. Acabei de pegar para vocês, saiu agora, semana passada, faz uma semana no Valor Econômico. Detetive de dados ou analytics, analista de dados e engenheiro de inteligência artificial são carreiras promissoras. Perspectiva de remuneração em 2021, segundo o Guia Salarial. Cientista ou engenheiro de dados, na mediana, R$17 mil. No percentil 95, podendo bater em 26, quase 27 mil reais de salário. E no percentil, no primeiro quartil, percentil 25, 13 mil reais. Para conhecimentos como inteligência artificial, machine learning, big data e analytics. Na semana passada, esse jornal, essa matéria. E para fechar aqui, eu tenho mais uns minutos. Professor Márcio. Professor, chegou bastante pergunta aqui para a gente. A gente tem mais 10 minutinhos. Pode ser? Vamos lá. Então, como é que você vai fazer? Eu mostro o resultado de uma pesquisa ou vamos para as perguntas? Podemos ir para as perguntas. O que você acha? Tudo bem. Então, tá joia. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os alunos que fizeram as perguntas. São muitas as perguntas, tá, professor Luiz? Uhum. E elogiando, muito elogio da palestra.
trazendo muitas coisas interessantes aqui. Eu relacionei 3 perguntas, eu acredito que eu acho que vai dar tempo aí dentro desses nossos 10 minutinhos, tá bom? Tá bom. Pergunta da Iselmira Rabelo Lima, ela pergunta o que faz um cientista de dados. Aí eu fiz a ligação com a pergunta da Tamires Cassiane Garcia, como podemos alinhar as ideias de ciência de dados com as profissões do futuro? Como nos preparar para o novo hoje? Praticamente essas informações que o senhor já colocou para a gente agora no final, né, professor Luiz? Perfeito, eu gostei das perguntas, agradeço a Tamires e quem mais, Márcio? E o Semira. A Semira, obrigado. Pensar fora da caixa. A gente coloca as profissões ou as formações em caixinhas para fins didáticos, para fins de formação, para respeitar rigores, inclusive pedagógicos, mas o cientista de dados é transversal. Você pode ser formado em medicina, você pode ser formado em direito, em engenharia, em estatística, em ciência da computação, em economia, em matemática, e me perdoe, todas as outras áreas que eu não falei, qualquer área, desde que você tenha o conhecimento da importância de usar os fundamentos e o ferramental e implementar algoritmos, usar uma plataforma para extrair informações a partir de dados que sejam estruturados ou não, brutos ou não, para apontar tendências, para apontar clusterizações, para apontar modelos. Qualquer modelo que você tenha condição de estimar para fazer uma inferência, fazer uma predição, você está partindo para o ambiente de ciência de dados. Eu diria o seguinte, é uma viagem sem volta e é apaixonante, porque, de fato, o que a gente percebe, eu vou colocar uma reflexão aqui em função da pergunta delas, é a seguinte, a gente vê muito isso, que é o cientista de dados instantâneo, sem paciência. Sabe que você coloca um macarrão instantâneo, daqui a 2 minutos está pronto e você come? Com ciência de dados não dá para ser assim. Mas eu vejo muita gente que está querendo se tornar cientista de dados do dia para a noite. Precisa estudar, precisa levar a sério as disciplinas de estatística, aprimorar cálculo, matemática, porque quando você for para o software, acredite, o código sai que nem manteiga se você tiver os conhecimentos de analytics, os conhecimentos de machine learning. O problema é quando você quer colocar a carroça na frente dos bois. Não façam isso, por favor. Eu gosto de carregar isso aqui no Brasil, nas palestras que eu tenho feito. Eu vejo os erros. O pessoal quer fazer o quê? O pessoal parte para o código sem levar muito a sério o fundamento. E aí ele se enrosca com o código, porque o código ele é frio e você não sabe o que está implementando. E digo mais, se amanhã vier um outro software, uma outra plataforma, o R deixar de existir, o Python for substituído daqui a 10, 15, 20 anos, ninguém sabe. Se você se dedicar ao software e não aos fundamentos, você está fadado a também ser colocado de lado. Por outro lado, se você focar nos fundamentos e a implementação como consequência, acredite. A sua carreira, você é imbatível. Porque amanhã você facilmente, ou de maneira muito mais tranquila, migra do software A para o software B, porque você tem aqueles fundamentos. Então, para entrar na carreira de ciência de dados, comece com o pilar dos fundamentos, que naturalmente você vai estar começando a construir robôs, crawlers, levantando dados, é realmente fascinante. É uma relação muito forte entre o desenvolvimento de uma nação e a formação de cientistas de dados, com robustez em matemática, em estatística. É por meio da ciência, professor Márcio, que a gente vai transformar, por meio da educação, que a gente vai transformar esse país. Não tem jeito. Eu aproveito esse gancho para mostrar esse slide. O que o Brasil precisa corrigir para se tornar ainda mais competitivo em ciência de dados. Uma pesquisa do MIT. Garantir que as políticas governamentais apoiem inovação. O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, publicado há 3 anos, já permite que universidades públicas se tornem sócias de startups. Não era permitido antes. O país ainda é pouco
aberto, é relativamente fechado para o recebimento de pesquisadores de outras nações. Precisamos estimular isso. O mundo é cada vez mais uma aldeia. A gente precisa aproximar universidades, empresas, pesquisadores. É isso que é louvável, essa atitude da semana de cursos do Grupo Croton, porque é uma oportunidade de trazer pessoal de mercado, academia, debater, discutir. Tá certo, professor Márcio? Eu devolvo a palavra, eu tenho só um fechamento a fazer. Se a gente tem 5 minutinhos, não esquece que eu vou precisar de uns 3, tá bom? Tá bom, professor. Professor, eu vou então deixar o senhor fazer o fechamento. O senhor acabou por respondendo a terceira pergunta. Então, fique à vontade, pode fazer o fechamento. E que maravilha de palestra, hein, professor? Os alunos aqui estão só no elogio. Parabéns, professor. A palestra foi ótima, muito conhecimento agregado. Muito boa mesmo, professor. Fique à vontade para fazer os agradecimentos. Muito obrigado. Eu fico lisonjeado, fico honrado, fico feliz. É só dessa forma que a gente vai realmente conseguir. Fico muito feliz mesmo, de coração. Eu aproveito a oportunidade, até a pedido do Grupo GEM, de fazer a divulgação do livro. É um livro que tem aproximadamente 1.200 páginas, é um manual de análise de dados lançado por mim e pela professora Patrícia Belfiore em 2017. Estamos lançando agora, em 2021, a segunda edição com o Grupo GEM. Livro esse em que a gente traz os conceitos de ciência de dados, analytics, big data, estatística, pesquisa operacional, dentro de uma perspectiva de modelagem multivariada e implementação de modelos de machine learning. Dentro do livro, nós encontramos tanto os modelos de machine learning não supervisionados, que é aqueles que não estimam modelos preditivos, mas sim modelos diagnósticos, por exemplo, como análise de cluster, principal component analysis, multiple correspondência análise, análise de correspondência múltipla, análise fatorial, que são algoritmos que são implementados, mas sempre com os fundamentos antes, ou seja, abra a caixa preta de uma técnica. Todas as caixas são abertas. A gente resolve, aí quando a gente vai para o software, implementa o código, nossa, é só isso, agora eu entendi. E o output dá idêntico àquilo que você rodou na unha, por exemplo. Então, os modelos não supervisionados, e também trazemos no livro os modelos preditivos, modelos que fazem, de fato, inferência, previsão, que são os modelos supervisionados de machine learning, que você consegue usar da supervisão dos indivíduos já presentes na amostra para fazer inferência para outros indivíduos não presentes na amostra, como, por exemplo, os modelos de regressão, os modelos lineares generalizados, uma classe nova de modelos que, humildemente eu falo, mas é fato, trouxemos para o Brasil, que são os modelos inflacionados de zeros para a investigação de comportamentos e eventos raros, como, por exemplo, detecção de fraude, alguns tipos de crime, etc., e a parte de modelagem multinível fechando o livro. Tá? Então, para quem tiver interesse, e eu vou deixar aqui uma alusão no final, uma brincadeira que eu acho bem interessante, que é essa brincadeira do Pernalonga. Por favor, pessoal, nunca se tornem o Pernalonga da esquerda. Esse Pernalonga que conta vantagem, olha só a folha da cenoura. Imagina o que não tem ali embaixo da terra. Então, vive de like, às vezes é uma coisa extremamente superficial, mas o importante é apenas tão somente, não que rede social não seja importante, é importante, mas, por favor, não é o like que vai apenas tão somente transformar. E na hora que você extrai de fato aquele conteúdo, o outro está quieto, está humilde, né, professor Márcio? Mas olha só o que está aqui. Isso aqui é o que não aparece. São as horas de estudo, são os fundamentos, é a massa muscular, é aquilo que de fato vai te dar robustez para a sua carreira ser imbatível. O resto é fancy, o resto é fantasioso. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui perguntando se vocês acertaram a porta. O professor Márcio acertou, porque eu me antecipei e falei para ele. Eu ia escolher a terceira da direita para a esquerda. E também fecha a palestra com uma frase
do mesmo William Edward Deming. In God we trust, all others please bring me data. Em Deus nós acreditamos, todos os outros, por favor, me tragam dados. Pessoal, muito obrigado ao Grupo Croton, ao Grupo GEM. É um enorme prazer, uma honra, uma grande satisfação. Quem quiser, meu LinkedIn está aí no final da palestra. Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns pelo livro, tá? Com certeza será a minha próxima. Muito senhor aí por ter compartilhado aí tudo esse conhecimento conosco, né? E aceitado o nosso convite, né, professor Luiz. Tenho certeza que é enriquecedora aí para todos os nossos alunos. Agradeço e a oportunidade. Pessoal, também vou puxar com vocês aquilo que a gente puxou o livro, né, também do Grupo GEM, e a gente tem aí, a gente veio uma parceria com o Grupo GEM e também com a editora Saraiva, para o Grupo GEM, liberaram para vocês virtual a telinha de vocês. É importante assim, para ter acesso a todo esse conteúdo. E chegou uma informação agora, gente, esse QR Code aí, e vocês vão ter só acesso durante essa semana. O ano todo, aí essa mochila virtual. Aproveitem de tudo que tem conteúdos. A outra parceira nossa, a editora Saraiva, trouxe especiais, está aí no cupomzinho, colocar, posicionar aí também para ter esse cupom. Esse cupom é o Vale 15 Croton. Grava esse nome, é só colocar lá na hora da compra que vocês vão ter aí o 15% de desconto. Tá bem, gente? Pessoal, não vamos esquecer, né, que a semana de curso continua amanhã, certo? Com muitas novidades aí, entrevistas interessantes, tá certo? Da nossa área também, todas as outras. Entre elas, tem entrevista aí do professor João Paulo Natas, das tecnologias, o Dr. Bruno Bione, vai escorrer um pouquinho para o uso de dados, e outras tantas. A grade de horário de vocês, né, que para a gente, está lá também no AVA de vocês. Sim, tá, gente? Ficamos então, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Um abraço a todos.